Você tem um lance de... Fala um pouco disso, que você tem um lance de você gravar os áudios pra você mesmo, que já faz isso há muito tempo. Oxe, um zilhão aqui, ó. Então, e aí explica esse teu processo, por que às vezes você prefere fazer assim do que sentar pra escrever aqui, mesmo? Ó. Não para, todo show. Tem até piada quando eu falo no palco. Porque eu, quando comecei a liberar, essa minha ideia de liberar o fluxo de consciência e deixar seguir no palco, eu gosto de me arriscar. Então, eu tenho o que eu chamo da minha cabeça de checkpoint. Lembra de jogo de corrida? A minha ideia é sempre essa. Você tinha 30 segundos até chegar ao próximo checkpoint. Se você não chegava, você perdia a quem ficha. chega lá do Faustão quase. Exatamente, como se fosse quem chega lá. Então, quando eu tenho a estrutura do meu texto, eu sei que na hora que eu falar caneca, a galera vai rir. Na hora que eu falar câmera, a galera vai rir. Na hora que eu falar cerveja, a galera vai rir. Eu já sei disso. Esse texto já funciona. Sendo que aí no meio que eu tô falando caneca, eu olho e falo, caralho, nessa caneca aqui tem escrito podcast. E aí eu lembro de podcast e aí eu, foda-se, eu começo a falar de podcast. E aí eu tô sempre gravando, porque... E aí a galera riu em um momento do que eu falei de podcast. Eu disse, eu tenho mais um aqui. Então na próxima vez que eu falar de cerveja, câmera e caneca, eu vou adicionar mais uma gagzinha do podcast. E aí show todo dia tentando, todo dia arriscando, todo dia achando palavra. Então quando você vai assistir meu show, saiba que é um texto que ele foi criado em cima de várias tentativas de erros, tá ligado? Esse de agora, que é basicamente você falando sobre ser ateu, né? Sobre o preconceito. O outro tinha o primeiro era 3 histórias, o segundo era uma história. Como que é mais ou menos assim a estrutura? Não sei se atrapalha a falar. Não, acho que chega a ser spoiler. Esse é uma estrutura que eu meio eu sempre tento fazer as estruturas baseadas em filme, né? Eu piro nisso, em fazer umas estruturas diferentes. Em vez, eu tenho uma história e depois eu decido como é que eu vou contar essa história, tá? Eu tenho uma história que eu e o Di, a gente foi num bar, e a gente tomou uma cerveja, e quando a gente tava saindo, o garçom reconheceu ele, a gente não pagou a conta, mas ele teve que levar o filho dele lá pra tirar foto. Sei lá, a história é essa. E aí eu quero contar essa história. E aí, em vez de eu penso, como é que eu vou contar essa história? Eu vou contar que que eu liguei pro Di, a gente foi num bar, ou eu vou contar primeiro do Di? Quem são os personagens? Quem é que vai estar na primeira pessoa? Qual é o início, qual é o meio, qual é o fim, tá ligado? Então já começa a pensar nisso. Eu falo, eu vou contar primeiro que... Um roteiro mesmo. Exato, eu penso como filme, tá ligado? Eu penso, primeiro eu vou contar sobre a filha do Di. Aí eu começo a falar sobre a filha do Di, vou falando só piada dela. Aí depois eu falo, agora eu vou falar da Fernanda. E agora depois eu vou começar a falar de mim. E daqui a pouco eu vou falar do bar. Daqui a pouco eu vou juntar tudo, todo mundo. Então, tipo, eu vou pensando em como é que eu vou fazer a estrutura da narrativa, porque a história eu já sei qual é. E aí nesse show... Ele começa com essa ideia de uma história que ela tem uma continuidade, mas é como se eu fosse meio que... É um show que eu vou meio que me defendendo. Eu vou falando sobre a minha criação, de ter sido criado no catolicismo, e falando das coisas que eu achava diferente, de que não fazia sentido pra mim. E aí eu conto pra plateia em algum momento que eu sou ateu, e aí eu começo a falar sobre o preconceito que eu sou por ser ateu. Então, Você chegou a fazer algo desses materiais... Não, desculpa, termina. Não, é que a estrutura desse não é um storytelling. Sim. Ela tem storytellers porque é o meu perfil principal. Então, dentro de tudo isso, eu sempre abro para uma história. Eu conto 2 histórias de ateu, conto 2 histórias de catolicismo, conto a história do meu pai, conto a história do meu colégio. Então, tipo, são várias micro histórias defendendo um ponto de vista. Esses assuntos mais delicados, tipo, quando você vai testar... No solo é mais fácil, óbvio, a galera tá ali, mas mesmo assim deve ter um ou outro que ainda, né... É meio doente, você falou, levanta, vai embora. Por exemplo, no beta, que é uma noite de teste, que não é ali só o seu público, tá ali uma galera, né? Pra fazer essas piadas, tipo, qual é a treta pra você? Chegou alguma vez a dar um BO, de alguém reclamar? Ou de... Só foda-se, faz e não tem muito pra onde correr também. Não, eu só realmente eu vejo o beta como um só site. Assim, na minha cabeça é isso. Eu não... Já vi muito comediante falando isso. Tinha uma noite de comédia que eu achava isso ridículo que tinha, que era uma noite de comédia que tinha uma regra de que você não podia repetir o texto 3 vezes. Porque a ideia é que o comediante ia muito bem se ele fizesse o texto várias vezes, e aí ia prejudicar o próximo comediante que entrasse com um texto completamente novo. Eu sempre achei isso de uma arrogância, de um egoísmo, de um ego e de uma incompetência. Essa é a minha opinião. E isso ainda existe até hoje em alguma noite de comédia. Porque pra mim a noite de comédia é o seguinte, é uma porra de um só site. A gente basicamente não cobra ingresso, a gente tá pagando basicamente pra estar lá, pra ter vídeo, e eu pago pra ter 15 minutos em cima do palco. Se eu quiser subir lá pra ficar tocando violão, a minha ideia é essa. Se eu quiser subir lá e testar um texto do meu primeiro solo, porque eu tô pensando em fazer um remake com ele, eu não tô testando isso, não. Eu tô testando. É o meu teste, tu não tem nada a ver com o que eu tô testando.
Então, tipo, lá eu sempre realmente no beta, são meus 15 minutos. E eu já subi lá muitas vezes, só com a cerveja na mão. Não tinha nada na cabeça. E uma ideia. E um real de. rios, né? Um real de. um real de ideia na cabeça, cara. Um real de ideia na cabeça. E eu me divirto muito com isso. Tipo, eu tenho uma história e eu vou tentar achar coisas, porque eu não tive tempo pra nada. E aqui é o meu momento, e foda-se. E eu não me sinto julgado, principalmente porque o elenco é muito meu amigo. Todo mundo ali eu conheço, tá ligado? Tipo, não tem nada. É só, tipo. Só um foda-se, eu fico bem, bem tranquilo. Mas eu não entro muito em assuntos polêmicos. Até esse meu show, que é o Paz de Darwin do Ateísmo, ele é muito leve, pô. Mas é que muito leve mesmo. polêmico. Não, eu acho. Polêmico Quem sou eu pra Mas a falar? galera Não, pega não é pilha nem- com qualquer Mas coisa. tem muita gente que é. Porra, o Guima outro dia, que é o cara mais bonzinho que tem nas câmeras, né? Desliga a câmera. É um pau no cu escroto. Não, o mas Guima, ele não- é bonzinho, não sei o que. Outro dia ele falou uma piadinha, nada de Jesus ali, já vai os caras falando. Você não se brinca com Deus, caramba, e é a pessoa mais boazinha do mundo, entendeu? É porque a religião ela é muito frágil pelo fato de não ter nenhuma comprovação. Então, se tu acredita em algo que tu não consegue provar, tudo que tu não quer é ouvir boas hipóteses de que aquilo não existe. É porque às vezes na vida da pessoa aquilo ali É a única coisa que ela tem. salvação dela. A Exato. base dela, né? Sendo que o meu show, eu deixo muito claro o tempo todo, em nenhum momento eu falo sobre você não acreditar. Eu falo o quanto eu sei da palavra, porque eu sei muito da Bíblia, não muito, mas eu sei um bocado da Bíblia, e eu sei muito mais de religião e da Bíblia do que a maioria das pessoas que eu conheço. Né? Então, por isso até que eu sou ateu. E o meu show é justamente sobre isso. Eu falo, velho, tu quer acreditar? Acredita. Eu só quero te mostrar que o ateu não é alguém do mal, só porque ele não acredita na mesma coisa que tu. Tu achar que o ateu é alguém do mal e ficar triste com ele é só um egoísmo teu e uma fraqueza da tua fé, tá ligado? Porque tu não sabe o que é que tu acredita, tu não tem certeza. E aí só se tu ouvir uma ideia diferente tu já se desestabiliza, o problema é teu, porra. O problema é teu. Porque eu sou ateu. Eu não acredito em nada. Não é que eu tô dizendo que Deus não existe. Eu não acredito que ele não existe. E aí você me falar que ele existe, não me afeta. Foda-se, né? Agora, eu falar que eu acho que ele não te existe te afeta, como é que tu tem menos certeza do que eu que não tenho nenhuma certeza, tá ligado? Porra, tu tá tudo errado, tá ligado? É. Tem como Mas discutir. é muito bonito. Aqui todo mundo entende, mas não é- você vai fazer. Na sua cabeça não é, mas para as pessoas. Pra grande parte que vai assistir é delicado o assunto. Não, Não. desse jeito. Eu preciso que você assista esse show. Eu vou assistir. Eu preciso que você com assista. certeza. Eu vou te mandar um vídeo que tu não vai conseguir nunca. Né? Não, Eu vou entrar em caralho. cartaz. Porra, agora tá fácil. Que dia que é? Vou entrar em cartaz, mas vai ser. Não vai conseguir. Sábado tem show, pô. Vai ser todo sábado no Gazeta, às 22h30. Ah, maneiro. Quero ir lá ver. Não, sábado que eu tiver de boa, eu vou com certeza. Todo sábado. Vai ser legal, vai ser legal. quero ver. Eu tô muito empolgado com esse show. Espero que esse stream também o compre, porque meu Aí objetivo- você vai ver que o assunto é delicado. Porque Quando chegar nesse stream. No aí, grande público. Furar a bolha. Quando for a Quando bolha. ficar ali no Esse top... aí você vai ver que é delicado. Mas eu tô me preparando exatamente pra isso. Esse meu show, ele é muito leve no sentido... A ideia que eu quero desse show, obviamente, a ideia é risada. É tipo... Que seja um show que você veja... Fala, esse é o show mais engraçado da minha vida. Porque pra mim esse é o meu show que mais tem piada meu hoje, artisticamente. Que pra mim é isso. Tem que ser a sua evolução. Sendo que, além disso, a minha ideia é só que a pessoa, velho... Não faz sentido eu ter preconceito com um cara que pensa diferente de mim. É só isso, basicamente. A ideia do meu show é... Não existe grupos. Cada cabeça é a porra do mundo. Tu pensa por tu, irmão. Não é porque todo mundo aqui em volta tá acreditando nisso que tu tem que acreditar. Se tu tem duas dúvidas, vai pesquisar, irmão. Não vai no bolo. E não fica chateado se tu ouvir algo diferente.